Meu nome é Maitane Santos e eu vou contar um pouquinho como foi a minha história, o meu início como designer de unhas. Eu faço unhas desde muito novinha, né? Eu não era profissional, não era uma manicure profissional, porém, como uma adolescente que não tinha condições de fazer unhas em salão de beleza, comecei a ter a minha vaidade, eu fazia as minhas próprias unhas. Eu gostava muito de pintar minhas unhas. E desse jeito eu comecei a fazer a unha das minhas amigas, a unha das minhas avós. E em uma época eu trabalhei no salão de uma amiga. Eu tinha por volta de 15 para 16 anos. Na época eu ganhava R$ 5 por unha para remover o esmalte da unha da cliente, lixar e passar o creminho e preparar para ela. E na minha família tem várias pessoas que têm esse dom pro lado, né, do salão e da área da beleza. E eu trabalhava em uma padaria, comecei meu primeiro emprego de carteira assinada, que era numa padaria. Fiquei 8 meses. Quando eu resolvi sair, a minha mãe me ligou um belo dia e falou comigo: olha, eu marquei um curso para você de unha de gel. De cara, eu já me desesperei. Por quê? Eu ia receber, né, o valor quando eu decidi sair do trabalho. Eu já tinha tudo programado, tudo certinho para pagar minhas contas. E eu me desesperei, falei com minha mãe: eu não quero fazer curso de unha de gel, eu acho essas unhas horríveis, eu achava realmente muito feio, achava muito grosseiro. Não quero fazer e eu vou pagar minhas contas com quem, minha mãe? Você vai pagar com o dinheiro que você vai receber das unhas. E enfim, minha mãe marcou o curso. Eu fui viajar para um carnaval, recebi o dinheiro e dei na mão da minha avó para minha avó guardar. Quando eu voltei, eu fiz esse curso e assim, não foi fácil, né? Eu não tinha recursos para investir e eu de cara, quando eu comecei, eu já me entrosei muito no assunto. Eu não tinha a opção de desistir, eu não tinha a opção de deixar para lá, porque eu tinha investido o único dinheiro que eu tinha. Então eu tive que persistir, então eu comecei a seguir outros profissionais, me inspirar em outros profissionais, mas como todo início foi extremamente frustrante. Eu passei por uma fase muito difícil, onde as unhas das clientes caíam, eu machucava muito as clientes e eu sempre ali gastando muito com produtos, eu sempre quis usar produtos muito bons. E naquela época realmente as unhas eram muito grosseiras e tudo que eu tinha eu investia, né, em curso online, enquanto eu não conseguia viajar para fazer cursos, e me programava para fazer cursos fora. Até que mais ou menos um ano depois eu fiz o meu primeiro curso em outro estado, que foi no Espírito Santo, e melhorou muito meu acabamento, que eu fui atrás de um acabamento mais fino, né, porque aquilo me incomodava muito, aquelas unhas muito grosseiras. E aí, nesse processo, praticamente 2 anos trabalhando na área, eu tinha muitas clientes, mesmo sendo iniciante, porque eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada, então eu estava sempre melhorando, né? Para aquela época o meu trabalho já era muito bom. E aí eu passei por um processo. No início eu fiquei trabalhando em uma loja, no comércio, no shopping, e fazendo unhas para conseguir manter as despesas. E eu passei por um processo muito difícil, que foi o luto, que foi onde eu perdi a minha bisavó, que foi a pessoa que me criou, né, durante toda a minha vida. Eu nunca morei com minha mãe, sempre morei com ela, fui criada por ela. E foi um processo muito difícil. E de fato eu precisei andar com as minhas próprias pernas. Eu não quis ir morar na casa de tia, de mãe, de ninguém. Eu decidi que eu ia seguir minha vida, né? Foi um processo muito doloroso, muito difícil. O meu trabalho foi algo que me salvou. Que eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse tido essa motivação. E eu fiquei por um tempo trabalhando na Riachuelo e nas unhas, até que foi tomando uma proporção muito grande. A minha agenda foi enchendo, fui começando a ser muito procurada, né? Com quase 3 anos assim de profissão, consideravelmente. Às vezes a gente pode pensar, parecer que é demorado, né? Como eu vivi aquela situação, parecia ser demorado, mas hoje eu vejo que foi muito rápido.
né? Com 1 ano e meio, 1 ano eu já tinha uma agenda cheia, com 2 anos uma agenda lotada, com 3 anos explodiu, que eu não dava mais conta de conciliar 2 trabalhos. E aí me dediquei totalmente a isso, e sempre estudando online, sempre muito curiosa, sempre estando por dentro de técnicas novas. E é isso, foi assim que eu comecei. Comecei a ministrar curso, fiz 3 formação de instrutora, né? Mas o que me fez ser a profissional que eu sou hoje mesmo, que com o tempo eu vou mostrando aqui pra vocês, principalmente como instrutora, foram muitas decepções que eu tive como aluna, e a experiência mesmo da mesa, que eu acho que o mais importante de um instrutor é ele conseguir instruir o aluno ali quando surgirem os desafios, né? E aos poucos eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu fiz esse resumo, foi bem resumido mesmo, mas eu acredito que de certa forma vocês vão conseguir entender um pouquinho da minha história. Não foi fácil, tive momentos que eu não tinha condições financeiras de comprar, por exemplo, um pote de gel novo, que era muito caro na época, e tinham pessoas que eram mais famosas, que estavam acima de mim, que vendiam, né, fazia bazar, e eu comprava muitas coisas usadas. Então assim, eu fui muito perseverante, fui muito resiliente para chegar onde eu cheguei. E vou mostrando aqui pra vocês. E eu espero que quem assistir esse vídeo, se você é um iniciante, não desista. Hoje nós estamos em uma fase que é muito mais prático, né? Temos aí a técnica do molde F1, que antigamente não era assim. Temos aí as compras da internet, Shopee, TikTok, todos esses meios aí da gente estar comprando produtos muito mais em contas, produtos diferentes, coisas diferentes. Tem muitas opções de curso online, tem muita profissional boa no Brasil e fora do Brasil também. Tem pagamento facilitado para curso, então assim, não desista, tá? Se você está num momento que você quer desistir, que você acha que vai dar errado, eu posso falar com você, eu posso dizer para você, não desista, porque se eu conseguir chegar onde eu cheguei, você também consegue. Claro que você precisa Deus em primeiro lugar, né, na minha vida, e segundo, muita força de vontade, muito esforço. E se tiver a junção dessas duas coisas, vai dar super certo. Beijo, me siga aqui no canal e aguarde os próximos vídeos.